Vem cá, você sabia que a gente pode utilizar a análise foliar para complementar uma análise de solo? Eu tenho mais dados da minha lavoura, consigo identificar eventuais problemas de deficiência nutricional e fazer aquele ajuste fino de fertilidade. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre análise foliar, como interpretar, que conclusões que a gente pode tirar também a partir dos dados que a gente recebe. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. É um prazer ter vocês aqui. Já lembrando, deixar o like, se inscrever se você gosta do nosso conteúdo aqui na internet para nos apoiar. Também, se você quiser uma sessão de diagnóstico para ver se nós podemos te ajudar na nossa consultoria aí para sua área, aqui abaixo tem um link, é só você clicar e chamar a minha equipe lá no WhatsApp, beleza? Vamos começar então, pessoal. Análise foliar, uma ferramenta barata para altas produtividades. Quem me acompanha aqui há mais tempo na internet sabe que eu falo muito sobre análise de solo. Mas análise de solo, eu vejo que boa parte do Brasil ainda não usa essa ferramenta de análise de solo. Só que depois que o produtor ele começa a fazer análise de solo, ele faz todo ano. Para saber como é que estão as condições, quando ele consegue ver resultado de fato, é uma ferramenta indispensável. Tanto é que grandes propriedades rurais, nenhuma grande propriedade planta sem análise de solo. E a gente tem que transferir isso também para pequena, para média propriedade, que talvez ainda não implementou essa tecnologia, porque o mercado está cada vez mais competitivo. A gente não tem mais espaço para gastar dinheiro à toa com fertilizante, gastar dinheiro à toa com produto que não faz sentido. E aí que entra também a nossa análise de folha. Jonathan, onde que faz análise de folha? Bom, geralmente, eu não vou falar como padrão, mas geralmente laboratório que faz análise de solo faz também análise de folha, beleza? Existe necessidade de fato de uma análise foliar? Não. Eu sempre falo que não, você pode produzir muito bem só com análise de solo mesmo. A análise foliar ela entra como um complemento quando você quer atingir maiores produtividades, fazer um ajuste fino de fertilidade, porém ela é mais barata do que um saco de adubo. É menos da metade do valor de um saco de adubo. Então eu acho que todo produtor, mesmo pequenos produtores, pode começar a explorar também essa questão da análise foliar. Eu sei que tem algumas regiões do Brasil que é um pouquinho difícil a questão de logística. Hoje nós temos uma facilidade de mandar pelo correio, mas eu sei que ainda existe em algumas localidades do Brasil. A análise foliar, ela serve para ver se eu tenho na planta o que eu tenho no solo. Perfeito? Porque é o seguinte, eu posso pegar a análise solo, eu ver que eu tenho os nutrientes, porém eu fiz análise foliar e eu não tenho os nutrientes, um deles está em deficiência lá na planta. Qual que é o problema? Eu posso ter uma série de problemas ali, eu posso ter uma doença de solo, eu posso ter um solo compactado, eu posso ter uma camada de alumínio ali, sei lá, às vezes abaixo dos 10 primeiros centímetros, dos 15 primeiros centímetros, eu tenho um solo muito ácido que a planta não está conseguindo absorver. Eu posso identificar que foi um erro de coleta de análise de solo. Então, é muita coisa que a gente pode identificar. É isso que eu falo para vocês. A análise de solo em si só, eu posso conseguir altas produtividades, um equilíbrio entre nutrientes só com a análise de solo? Sim. Agora, a análise de folha, ela entra como dados que você vai ter mais refinados para alta produtividade. Então, a ferramenta é relativamente barata, você vai pagar ali R$100 por amostra, você vai pegar algumas folhas, eu vou falar para vocês, e vai mandar para o laboratório, dentro daquele teu talhão. Quem deve fazer análise foliar, então, Jonathan? Produtor de qualquer cultura agrícola que queira investir na obtenção de dados. Eu sempre falo que quanto mais dados você tiver, melhor. Por isso que a gente trabalha aqui com alguns agricultores que a gente atende, todos, na verdade, ele tem a sua pasta, tem a sua dividido por ano. Então, ano 2024, 2023, 2022, a recomendação, a análise de solo, e aí ele consegue ver a evolução da área ao longo do tempo. E investir em dados é muito bom, então investir em dados tanto da análise de solo, da análise foliar. Hoje nós já temos outras análises que estão vindo aí no mercado, como a BioAS, que é a análise biológica. Nós temos também a análise físico-hídrica, que em algumas situações específicas também a gente pode usar. Áreas onde foram observadas deficiências foliares, de um ano para o outro, às vezes, eu tive aqui uma área com deficiência foliar no ano anterior e eu fiz uma correção esse ano e eu quero fazer análise de folha para ver se corrigiu esse problema.
É uma possibilidade. Áreas onde se desconfia de um problema de absorção de nutrientes, seja por camada subsuperficial compactada ou outra coisa que você desconfie que aquela tua lavoura não está conseguindo absorver os nutrientes que estão no solo. Você pegou a análise, eles estão presentes, estão em níveis de suficiência, estão equilibrados, porém a planta não está conseguindo absorver. Aí que entra um trabalho de investigação. Qual que é o problema que tem nesse solo? A análise de folha vai pegar muito disso. Qual folha a gente pode levar para o laboratório, né? Tirar para fazer a amostra? Existe uma orientação técnica específica para cada cultura agrícola. Café é uma, soja, milho é outra. Cada cultura tem a sua folha. Porém, o que eu poderia adiantar para vocês? Geralmente, a folha recomendada é no terço médio da planta, próximo do período reprodutivo. Não muito no final do ciclo, não muito no início, não em folhas mais velhas e não em folhas mais jovens. Porque essas folhas mais velhas, mais jovens, no início ou no final do ciclo, eu vou ter um resultado muitas vezes que não é condizente com a nutrição real da planta. Por quê, Jonathan? Porque a planta está toda hora translocando nutrientes. Translocando de regiões mais velhas para regiões mais novas, translocando no final do ciclo das folhas de maneira geral para o dreno, que pode ser a espiga, que pode ser a minha vagem, pode ser o meu fruto, por isso que existe uma folha específica para fazer essa coleta. Por exemplo, aqui no caso do milho, vocês estão vendo a espiga no início do reprodutivo, então é coletado a folha, né, do outro lado da espiga, logo abaixo da inserção. Então tem a espiga aqui, do lado posterior da inserção da espiga, essa folha aqui é coletada. E não é toda ela também, a gente coleta apenas o meio dessa folha, várias folhas dentro do talhão, manda para o laboratório e vê os resultados, né? E aí que decisões que eu posso tomar a partir aí desses resultados? Se tá tudo ok, os parâmetros a gente segue. Segue, tá? Ó, tá tudo dentro, nitrogênio, fósforo, potássio. Não tive problema com nutrição, então eu tinha no solo, eu tinha na folha também e às vezes não deu uma produtividade tão bacana assim. Pô, talvez a genética. No próximo ano eu vou mudar de híbrido, eu vou mudar de cultivar. Eu vou pegar uma genética que tenha capacidade de me entregar mais, porque eu tenho lá, eu tô colocando para minha planta o que ela precisa. Se ela não consegue produzir o que eu quero, às vezes é a genética. Então tem que pensar nisso também. Tem análise de solo, mas não tem análise de folha. Então a gente vai fazer uma investigação. Vamos imaginar lá que você fez a análise de solo, fez a recomendação e teve alguma deficiência nutricional. Jonathan, acontece isso? Claro que acontece, pessoal. A gente está trabalhando com uma fábrica a céu aberto. Chove demais, tu tem um solo muito arenoso, lixivia potássio, aparece uma certa deficiência de potássio. Vamos fazer uma investigação a partir da análise de folha no próximo ciclo. Não tem na folha, podemos ainda fazer uma intervenção principalmente com micronutrientes via foliar. Então eu coloquei aqui para vocês, não é de marca nenhuma, mas só para a gente identificar. Vamos imaginar lá que eu peguei a análise foliar e eu tinha baixos níveis de alguns micronutrientes. Eu consigo ainda fazer algumas intervenções. Inclusive lá, produtores dos Estados Unidos, isso não é prática do Brasil, mas lá nos Estados Unidos para grãos é comum, eles fazem análise foliar, inclusive, antes desse período ideal que eu passei para vocês ali no início do reprodutivo. Eles fazem no vegetativo mesmo, para já ir identificando algum possível deficiência e já ir aplicando. Tá? Eu consigo fazer algumas intervenções de micronutrientes via foliar, dependendo da cultura é menos efetivo ou mais efetivo, dependendo do que você planta. Mas a gente pode analisar caso a caso. Então aqui, ó, pessoal, como que eu vou fazer uma interpretação dessa análise de folha? Bom, posso fazer interpretações de várias maneiras. Interpretação, como o próprio nome já diz, é própria do profissional, engenheiro agrônomo, certo? Mas eu tenho certos parâmetros que eu devo me basear para tomar uma decisão. Então, aqui existem algumas literaturas que eles colocam lá para uma determinada cultura, que eu tenho macro e micronutrientes para a cultura da soja, para folhas amostradas na fase de florescimento. Coloca em gramas por quilo, em miligramas por quilo. O teu boro deve estar entre 21 e 55, o cobre entre 10 e 30, o ferro entre 50 e 350, manganês de 20 a 100, molibdênio de 1 a 5, zinco de 20 a 50, e o nitrogênio lá 40 a 54 gramas por quilo, né? E assim por diante, todos os outros macronutrientes.
Então, devo olhar na minha análise de folha se ela tem parâmetros adequados, estão dentro das faixas de teores adequados na matéria seca das folhas. Então, eu peguei aqui a minha análise de folha e o potássio deu lá 21 gramas por quilo, tá dentro, certo? O meu fósforo deu 3,5, tá dentro. Então, é isso aí que a gente vai olhando. Quais produtos utilizar? Áreas com expectativa de produção mais alta. Se eu tenho uma área de abertura de primeiro ano, geralmente a gente faz uma adubação foliar mais, eu não diria reduzida, mas mais equilibrada, às vezes nem utiliza nada. Produtos foliares quelatizados, então existem vários produtos foliares aí hoje no mercado, à base de micronutrientes, é que eu estou falando principalmente, porém esses quelatizados têm uma eficiência melhor no uso. E o posicionamento deles também é mais efetivo, eu não tenho tanta interferência quando eu vou misturar com outros produtos, né, que eu posso ter uma efetividade dele reduzida. Esses quelatizados, eles são bons por esse motivo. Existem várias empresas aí. Agora, existem os sais solúveis. Sais solúveis eu não gosto de fazer pulverização via folha depois que a cultura está estabelecida. Eu posso ainda, numa eventual dessecação da área, utilizar algum produto sal solúvel, um sulfato de zinco, enfim, existem vários pulverizados. É uma decisão própria de cada área, não é um padrão que a gente chega e diz assim, não, vamos fazer desse jeito e tá fechado. Mas sal solúvel eu posso ter fitotoxidez quando eu coloco excesso de sal solúvel na calda de pulverização e dependendo do produto que eu misturo numa calda junto com sal solúvel, eu posso ter uma fitotoxidez também, então eu evito. Como que é feita a recomendação de nutrientes via foliar? Então pode ser tanto prévia, aquela que eu já olho lá para análise de solo, já vejo a situação de uma cultura que tem uma exigência maior e já faço uma recomendação prévia. O exemplo que a gente colocou aqui, excesso de fósforo na linha de semeadura com falta de zinco no milho. Então eu peguei a minha análise de solo, eu olhei lá que o meu zinco tá 1 miligrama, tá baixo, e eu vou colocar 120 kg de P2O5 na linha de semeadura. Opa, eu tenho uma situação que para produtividades de 7, mesmo de 7, 8 toneladas por hectare, já vai se justificar jogar um produto à base de zinco. Pulverizar algum produto à base de zinco. Também observando as deficiências. É claro que quando a deficiência já está estabelecida na área, eu já tenho toda uma desordem do metabolismo da planta. É bom a gente evitar. Também pode ser feita alguma intervenção via foliar a partir dos sintomas de deficiência, porém, dependendo da situação, ele não vai funcionar efetivamente. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado, olhado aqui, pensado também sobre essa análise de folha. Então, a gente tem ferramentas hoje de interpretação de análise foliar, a gente hoje tem laboratórios que você pode mandar essa análise de folha e também decisões que você pode tomar de maneira efetiva com base nos resultados. Invista em dados na sua lavoura, independente se você tem uma área pequena ou uma área grande, quanto mais dados você tiver, mais ferramenta você tem para tomar decisão e, principalmente, mais você vai saber o que funcionou e o que não funcionou tão bem. E aonde que você pode melhorar no próximo ano, aonde que está o ponto de virada de chave, ok? Lembrando, aqui abaixo tem o link, pode chamar a gente para conversar, para a gente fazer até uma sessão de diagnóstico aí, ver se a gente consegue trabalhar junto na consultoria, na sua área aí. E no mais era isso. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau.